Relacionamentos da nova era. Como vão ser os relacionamentos agora que a frequência da Terra está elevando, né? Nesse momento em que a gente procura entender mais as nossas polaridades, o que será que muda quando a gente fala aí de quinta dimensão e relacionamentos? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como os nossos relacionamentos estão sendo limpos, como o karma no geral da humanidade está sendo limpo e como isso impacta diretamente nos nossos relacionamentos. E aqui eu não estou falando só de relacionamento afetivo não, eu falo de relacionamento entre mães e filhos, marido e mulher, casais, relacionamentos também entre sócios, irmãos, familiares, amigos. Nossa vida, na verdade, é moldada, né, pelos nossos relacionamentos. Aqui é o Visão da Alma, eu sou a Jéssica Gimenez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve, porque assim você me ajuda também a espalhar aí a espiritualidade. Aqui você vai ver que eu conto algumas coisas que eu sei, que eu vivi, que eu aprendi. Eu fico muito feliz em estar compartilhando aí com você. Já vou te dar aí uma dica que lá no Instagram também eu posto um conteúdo bem bacana e você pode se interessar. Depois dá uma olhadinha lá também. Eu estava lendo uma canalização do Mestre Saint Germain e que ele estava falando justamente sobre isso, sobre as polaridades. E ele estava falando ali que quando a Terra estiver aí vivenciando a quinta dimensão de fato, não vai ter mais homem e mulher. Na verdade, o que vai ter são polaridades. A gente vai vivenciar as duas polaridades, a energia feminina e a energia masculina. E hoje a gente já vê aqui na Terra uma grande limpeza que está acontecendo, trazendo muito aí à tona as dores femininas. Então muitas mulheres e pessoas também familiarizadas aí com essa energia feminina ajudam a gente a trazer aí consciência e cura para o que precisa aí ser tratado, ser transmutado das energias femininas, tanto nos seres humanos como aqui na Terra. E justamente aí que tá. Para os nossos relacionamentos eles serem mais harmônicos, a gente precisa passar por essa limpeza, principalmente tendo um resgate aí da energia feminina. A gente viveu aí durante anos e anos e anos aí numa energia masculina intensa aqui no planeta Terra, onde o feminino ele foi pisoteado, massacrado. Então hoje a gente está fazendo um resgate dessa energia. E só quando a maioria dos seres humanos, se não todos os humanos, entenderem o lado, né, a energia feminina e como valorizar esse lado em equilíbrio com o lado masculino, é quando a gente vai conseguir ter relacionamentos, relações mais harmônicas. Isso porque precisa haver o equilíbrio energético do feminino e do masculino, o yin e yang, o ativo e o passivo, o sol e a lua. Então, quando essas duas polaridades começarem a se integrar, isso eu falo a nível da Terra e a nível dos seres humanos, é quando a gente vai conseguir aí entender melhor as nossas relações e manter um equilíbrio. E tudo na vida é assim, é regido por essas duas polaridades, essas duas energias. Não sei se você já ouviu falar da Kundalini. Kundalini nada mais é do que duas frequências, duas ondas de energia com essas polaridades, né, feminina e masculina, Sol e Lua, e que nós temos dentro da gente, a Terra tem, né, no nosso planeta tem essas duas energias e que a gente começa a despertar quando a gente entende a fusão dessas duas energias em nós. A mesma coisa acontece com o planeta Terra. Quando a gente equilibra essas duas energias do nosso planeta, também começa aí um despertar maior. Então tá, já falei sobre essas duas polaridades, agora eu queria falar com você um pouco sobre os relacionamentos de uma forma geral. Se você já passou por um relacionamento conflituoso, você provavelmente vai entender o que eu estou falando. O nosso karma, o karma da humanidade de uma forma geral, ele está sendo limpo. Então, estão sendo trazidas às vezes situações à superfície, às vezes a gente fica sabendo de relacionamentos tóxicos que as nossas amigas passaram, nossos amigos passaram, que nós mesmos passamos, relacionamentos abusivos, e isso está cada vez mais vindo à superfície, está cada vez mais claro e aberto para quem quiser saber sobre isso e aí gerar uma consciência, né? Que existe um equilíbrio, precisa haver um equilíbrio entre os relacionamentos. E esses relacionamentos conflituosos, se a gente for observar, todos nós guardamos uma memória da nossa alma.
alma. Se nós estamos encarnados aqui, a gente precisa resolver algumas questões kármicas aqui na Terra por enquanto. E muitas dessas questões kármicas envolvem outras pessoas, outros seres humanos também. Então você encarnou na família que você encarnou hoje por algum motivo. Você está num relacionamento afetivo, você está se relacionando com um colega de trabalho, com um sócio, também provavelmente tem um motivo. Muitos dos nossos relacionamentos conflituosos são relacionamentos kármicos. A gente escolhe se envolver com determinadas pessoas para resolver aí nossos rolos, principalmente de vidas passadas. Um exemplo, todos nós temos a memória da nossa alma e lá ficam arquivados tudo aquilo que a gente viveu, nossas experiências. Então, quando a gente se envolve com uma pessoa que a gente já teve aí uma memória de vidas passadas, é como se a gente acessasse esse arquivinho, essa pastinha em que a gente tem uma história compartilhada aí com aquela pessoa. E toda aquela história compartilhada vem à superfície quando a gente começa a se relacionar com essa pessoa. Isso seja um relacionamento afetivo, um filho, um parente. Quando a pessoa entra na sua vida, é como se abrisse aquele livro, abrisse aquela pastinha, aquele arquivo onde vai conter ali todas as energias, tudo aquilo que vocês já viveram. E se o relacionamento das vidas passadas foram relacionamentos conflituosos, se às vezes vocês têm ali uma relação desafiadora mesmo, pode ter certeza que tem enrosco de vida passada. E essa é a chave, né? Porque a gente descobrir aonde que é esse emaranhado e a pessoa aparecer de novo na nossa vida para resolver aquilo, é onde a gente consegue fazer as nossas limpezas kármicas. É onde a gente realmente consegue evoluir, entendendo exatamente o que aquele relacionamento quer ensinar sobre nós mesmos. Isso porque todo relacionamento ensina algo sobre nós mesmos. Às vezes a gente aprende sobre o desapego, às vezes é sobre soltar mesmo aquela pessoa, sobre não ficar prendendo ela. Às vezes a pessoa vem nos ensinar sobre empoderamento, sobre nos empoderar de verdade, sobre como acessar aí o nosso poder verdadeiro. Outras pessoas ensinam a gente sobre a ousadia, sobre ir lá, ousar e acreditar que você pode. Então, cada um que entra na nossa vida vem trazer aí uma lição específica. E principalmente os relacionamentos mais desafiadores trazem lições mais profundas e histórias compartilhadas às vezes de dor, mas que são uma ótima oportunidade aí para você fazer essa limpeza kármica e observar o que esse relacionamento veio te trazer, o que você precisa aprender com ele. É sobre limites? É sobre autoestima? É sobre alegria, leveza, felicidade? Observe seus relacionamentos. Sempre eles querem te dizer alguma coisa sobre você. Uma outra coisa também que eu observei aí fazendo um trabalho justamente de leitura desses nossos arquivos pessoais, dessas nossas histórias de vidas passadas, que quando nós temos ali às vezes um relacionamento, vou pegar um relacionamento de um casal, um homem e uma mulher, por exemplo, e dentro desse relacionamento existe, por exemplo, a mulher, ela é a mais cuidadora, é aquela que vai cuidar, que vai tratar, e ela tem até uma responsabilidade e até uma certa maturidade um pouco maior que esse homem, por exemplo. Eu tô dando um exemplo qualquer, tá? Quando geralmente um das pessoas do casal começa a assumir mais responsabilidade que o outro, geralmente a gente observa uma dinâmica em que a mulher, ela foi mais vezes em vidas passadas, às vezes mãe daquele rapaz, às vezes ela pode ter vindo como uma irmã mais velha e até mesmo como de repente uma mestra, uma professora, algo nesse sentido. A gente vê às vezes relacionamento em que o homem se coloca nessa situação, né, em que uma pessoa se coloca, né, nesse caso eu dei o exemplo do homem, que ele se coloca ali como uma pessoa menor, como alguém que precisa ser cuidado, né? E quando a gente vê o outro lado, sempre remete a alguém que cuida. Então existe essa dinâmica também vinda de vidas passadas, né? Em que um sempre cuida e o outro sempre é um cuidado. O cuidado, né? Um sempre abrindo mão, às vezes, das coisas que precisa fazer para ajudar o outro e o outro sempre abrindo mão de suas próprias responsabilidades para ser ajudado. Então é um relacionamento de codependência que a gente vê que às vezes tem raízes em vidas passadas. E às vezes o casal
fica se tratando, tentando se entender, se compreender, e às vezes a gente precisa olhar numa raiz muito mais profunda do que a vida presente, porque elos kármicos às vezes duram por vidas e vidas. Eu já vi também relacionamentos conflituosos entre mães e filhos, em que também existem aí situações kármicas de vidas passadas, às vezes onde até mãe e filho foram inimigos em vidas passadas. E como que a gente vai resolver isso, né, na vida presente? Justamente trazer compreensão de quem que é aquela alma, o que ela pode te proporcionar, o que aquele filho veio te mostrar sobre o seu próprio propósito. É claro que a gente precisa encontrar ferramentas de acesso às vidas passadas, ferramentas seguras, profissionais bem preparados, para a gente poder identificar aí essas raízes e fazer esses cortes kármicos. Os cortes kármicos não significa que a gente vai se afastar da pessoa, que a gente vai terminar um relacionamento, que a gente vai expulsar o nosso filho de casa, que a gente vai separar do marido. Então, na verdade, isso não acontece. O corte kármico é cortar aquela energia, aquela frequência energética negativa que de alguma forma está trazendo um conflito num relacionamento. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, da codependência, seja esse exemplo da mãe e do filho que eu dei agora, ou seja o exemplo ali do casal, a gente identifica a energia, ok, codependência, e aí traz isso à consciência e faz todo um trabalho energético aí para desfazer esse elo kármico. Não necessariamente a relação precisa terminar. São muitas coisas que a gente pode aprender com os nossos relacionamentos. Se relacionar é a vida, e todas as pessoas que entram na nossa vida têm um motivo para entrarem. Elas vão acionar aí na gente determinados pontinhos, determinados botõezinhos que vão também acionar nossos próprios bloqueios. Então, quando você se abre para um relacionamento novo aí na sua vida, você também se abre para novos bloqueios surgirem. Porque você sabe, né? Os bloqueios eles só aparecem quando a gente vai fazendo escolhas. Então não se preocupe, se os bloqueios estão aparecendo, tá tudo certo. Significa que você está fazendo bastante escolhas. Eu ficaria preocupada se você falasse, ai, não tenho bloqueio nenhum, porque aí significaria que você não está fazendo escolha nenhuma na sua vida. Você está sentado aí no sofá, olhando para o teto. Bom, se bem que isso também seria uma escolha, né? Só ficar sentado no sofá também é uma escolha. Enfim, você entendeu? Tá. Você está me ouvindo até aqui e eu já te agradeço por isso. Agora, sobre os relacionamentos do futuro que eu falei lá no início do vídeo. Como a gente está trazendo mais consciência aí para esses relacionamentos, os relacionamentos do futuro vão ser pautados muito na igualdade. A gente vai começar a parar de ser atraído só pelo físico da pessoa. A gente vai ser atraído por alma. E muitos relacionamentos que estão chegando na Terra são relacionamentos novinhos, são relacionamentos em que não existe nenhuma história kármica atrás, que não existe nenhum elo kármico. São relacionamentos que a pessoa se conheceu naquela vida, na vida presente e ponto. E isso é maravilhoso, porque a gente tende a romantizar aí os relacionamentos antigos, falar, ai, nossa, a gente tem 20 encarnações juntas, nós somos aí almas gêmeas, estamos ligados a muitas e muitas vidas. Às vezes isso é ruim, porque isso prova que você só está encarnando de novo com aquela pessoa porque você ainda não resolveu suas buchas com a pessoa. Então relacionamentos novos são uma ótima oportunidade para a gente conhecer uma nova energia, são uma oportunidade da gente conhecer algo novo sobre nós mesmos. E aí que tá o mais interessante aí dessa entrada da quinta dimensão na Terra. Esses relacionamentos novos e as almas novas que estão chegando aí para ancorar essas altas frequências. São almas extremamente compassivas, então os relacionamentos eles vão começar a ser mais compassivos. A gente vai começar a se envolver realmente com alma, onde a gente vai ficar mais conectado com a pessoa que a gente ama através do coração do que de qualquer outra parte do corpo, né? Hoje a nossa conexão ela ainda é muito ligada aí aos chakras inferiores, ao que a gente vê, ao que a gente consegue enxergar, a beleza da pessoa. E quando a gente começar a limpar todo esse karma, todas essas situações, a gente vai ser muito mais conectada pelo coração. É aqui no nosso centro cardíaco onde a gente consegue sentir e perceber melhor aí a energia de amor através de outras pessoas. Então ele é o primeiro chakra que recebe qualquer tipo de emoção.
E é justamente com esse fiozinho ligando os chakras cardíacos é que vão haver as conexões aí no futuro. E provavelmente, se algum casal aí no futuro decidir ter um filho, eles vão ter que se preparar antes para isso. Vai ter todo um preparo aí para receber a criança numa família. E isso a gente já vê de culturas antigas. Na Atlântida, na Lemúria, por exemplo, não era autorizado que qualquer casal fosse gerar aí uma criança. Eles tinham todo um preparo educacional para receber aquele novo ser que ia chegar. E muito bacana também saber é que, também observando essas culturas, esses povos antigos, que toda a comunidade ela também era responsável por educar as crianças. Então, por exemplo, eu tenho um filho aqui com meu marido, mas não somos só nós dois que cuidamos dos nossos filhos, né? A comunidade também auxilia a cuidar e a educar aquela criança. Então, por exemplo, se eu não sou capacitada, eu não sei cozinhar, por exemplo, o meu filho ele vai aprender sobre cozinha com outro casal. Né? O que a gente consegue oferecer, de repente, na nossa casa é algum curso de inglês, algum curso de línguas. Então, outra criança também chega na nossa casa aí para receber esse curso de línguas, aprender sobre alguma coisa que, de repente, na casa dela não tem. Então, também o ensino ele vai ser algo mais de comunidade. É certo que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar a partir dos relacionamentos e aí as famílias, as crianças. A partir daí vai começar uma construção de um futuro totalmente harmônico e mais alinhado com a nossa divindade, que vamos ser gerados também a partir de uma energia do amor, a partir da energia divina. E se cada vez mais os seres humanos se unirem por essa energia amorosa, por esse chakra cardíaco, é onde a gente vai experienciar aí essa elevação, da energia feminina na Terra, equilibrando com a energia masculina. Mas até lá, muita coisa vai acontecer e é importante a gente estar consciente hoje dos nossos relacionamentos, como a gente se sente com determinada pessoa e o que aquela pessoa está acrescentando, está trazendo para nós mesmos e o que a gente está levando e acrescentando também na vida daquela pessoa. Fica aí a reflexão para você avaliar os seus relacionamentos. Se você me ouviu até aqui, já te agradeço. Vou lembrar você mais uma vez de se inscrever aqui no canal e se você gostou, curte o vídeo também. Nos vemos nos próximos vídeos.